sou a Van e vocês estão vendo aí todas essas capas do gibizinho do Gugu dos anos 80. Eu fiz um novo formato aqui. Eu tenho esta edição de outubro de 1989 em cópia física da minha coleção pessoal. E eu escaneei, fiz aí uma cópia digital. Inclusive um pôster aqui das garotas, os amigos do Gugu, né? As garotas do Viva o Gordo. Tem uma entrevista com elas aqui. Quem lembra aí do Viva o Gordo era o programa do Jô Soares, né? Então, essa edição. E eu resolvi fazer este formato aqui para apresentar melhor, né? Eu já apresentei algumas revistas aí da minha coleção dos anos 80, 90, mas folheando, né, com a câmera aqui, eu resolvi fazer esta forma digitalizada para que vocês possam visualizar melhor aí os desenhos, a arte e a história desses quadrinhos aí que tanto fizeram nossa alegria na infância, né? Então, bem-vindos, eu sou a Van e hoje nós vamos ler a revistinha do Gugu. Inclusive, no final temos uma surpresinha aí. Fiquem até o final comigo que vocês vão escolher a próxima edição que nós vamos ler neste programa. Vamos ler então este gibi do Gugu, saudoso Gugu aí, né? Que infelizmente nos deixou aí recentemente, mas marcou muito a televisão, claro, no SBT principalmente, né? Essa época aqui em 89, outubro de 89, essa edição, ele estava ainda no auge também da época do Viva a Noite, quem lembra, né? Antes até quando ele chegou, claro, no Domingo Legal, nos domingos à tarde, nos anos 90, né? Onde ele ficou muito tempo. Mas ele começou desde os anos 80, né? Com Viva a Noite, Sabadão Sertanejo, vários game shows, né? Inclusive o saudoso o programa de videogames que eu já fiz aqui também, um vídeo, né, falando sobre o programa de videogames que ele tinha em parceria com a Tectoy, né, onde eles jogavam os jogos lá do Mega Drive, né, era bem bacana também. E nessa época aqui, né, nessa segunda metade dos anos 80, nós tivemos muitos quadrinhos publicitários, né, muita peça aí de divulgação. Então tinha quadrinhos do Fofão, da Xuxa, do Sérgio Malandro, até do Faustão teve, mas acho que não fez tanto sucesso. E é claro, o Gugu também teve lá os jogos, né? Nós temos aqui, por exemplo, na contracapa, né? A propaganda da Estrela aí com esse brinquedo do Pintinho Piu Piu. Abra o bico, né? E peça o seu. Uma tipo de propaganda que hoje não é mais nem permitido. Mas era destinado a esse público infanto-juvenil, né? Porque o Gugu tinha um público na TV, né? Pré-adolescente, acho, para cima. E também para o público infanto-juvenil tinha os brinquedos, né? Inclusive os quadrinhos, que eu curti muito essa época. Já fiz vídeo aqui também falando sobre essa época aí no Brasil, né? Onde muitos quadrinhos eram encontrados aí nas bancas, né? E tinha um pessoal muito legal que produzia. Tinha o quadrinho dos Trapalhões, que era maravilhoso também, né? Já mostrei aqui. E com autores aí, um pessoal extremamente criativo e talentoso que produzia essas histórias aqui no Brasil. E hoje eu estou nesse formato novo aqui no canal, mostrando essa revista digitalizada aí da minha coleção. Então vamos lá, vocês estão vendo a capa, né? Eu estou colocando aqui com o mouse também a revista do Gugu, né, em quadrinhos. Aqui o número 14, né, custando aí a bagatela de 2,70 cruzeiros novos. Vinha com o pôster, as garotas do Veja o Gordo, né? Veja o Gordo era o programa do Jô Soares, da época. E aqui, Acelera Gugu é a primeira história que nós vamos ver, que era uma referência clara também. Aí quando estava explodindo na Fórmula 1, o Ayrton Senna, né? Então aqui é uma brincadeira aí com os game shows, né, do Gugu, dos supermercados, e o Ayrton Senna também. Uma louca corrida nas ruas da cidade, né? Que é contracapa. Então vamos lá para a nossa primeira página. Opa, perdão, pulei aqui. Então a primeira página do quadrinho, já temos aqui uma propaganda, né? Um anúncio das aventuras dos Trapalhões. Lançamento aqui, né? Que era essa coleção é maravilhosa. Eu tenho só algumas edições, né? Mas eram paródias aí de filmes da época, né? De sucesso. Tem desde Tartarugas Ninja, Blade Runner, Robin Hood, Robocop, né? Todos os grandes sucessos da época
eles faziam uma paródia aí com os Trapalhões e era sensacional. E aqui então a primeira história, Acelera Ayrton, uma brincadeira, né? E o Gugu, vocês estão vendo aqui o estilo da arte, que era bem bacana. Assim, pra época, não é extremamente realista, né? Assim, não parece o rosto do Gugu, mas lembra muito o rosto e o cabelo loiro dele, né? E aqui nós já temos a divulgação aqui dos... Que é isso que eu quero mostrar também, quem fazia, né, essas histórias. E aí nós temos aqui argumentos de Eduardo Jardim, desenhos de Watson Portela, arte final de Marcelo Campos, letras Cleiton Monticello e cor de Sérgio Vilela. Está então a coleção, né, dos autores. E aqui então já começa com ele no supermercado e meio disfarçado, né, como sendo o Gugu. E aí ele acaba sendo confundido com o Ayrton Senna, né? Não sei se vocês vão conseguir ler os quadrinhos aí, mas tem muitas piadas. Então essa moça aqui, né? Mas eu conheço você de algum lugar. E lembrei. E vocês estão vendo o desenho, assim, era bem expressivo, né? E aí ele acha que reconheceu ele como Gugu, né? Mas na verdade ela acha que é o Ayrton Senna. Né? E aí todo o pessoal no supermercado, Ayrton Senna aqui. E aí todo mundo correu achando que era o Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna. E sem reconhecer que na verdade era o próprio Gugu, né? Que também estava disfarçado para fazer suas compras. E aí ele saiu correndo ali com o carrinho. E aí começa uma corrida, né? Vocês viram? Eu vi. Acelera, Ayrton, que era o bordão, né? Da televisão lá do nosso narrador, né? Do Galvão. E aqui mais umas... Vocês veem que é bem interessante assim a forma como eles usavam os quadros, é bem criativo os desenhos, os personagens. Eu achava bem bacana de ler, eu achava que não ficava devendo nada aí para outras revistas em quadrinhos da época. E aí ele passou aqui então rapidinho no caixa, né? Tem um efeito aqui onde a moça do caixa fica rodando aí com a velocidade. E aí o pessoal acha que ele está brincando, né? Aqui é o cabelo da moça do carro. E aí vamos participar, né? Aí todo mundo acha que ele está desafiando eles para uma corrida aí com os carrinhos do supermercado. E aí o Gugu saiu correndo então com o segurança aqui no mercado. Vocês veem que tem um efeito todo de velocidade, é bem bacana, né? Assim, bem... E aqui eles descendo uma super ladeira, então vocês veem aqui inclusive tem uma sequência para você acompanhar, né? Tem aqui uma seta. Ele está descendo uma super ladeira. E aqui tem uma piadinha. Então temos aqui onde eles estão carregando aqui uma folha de vidro. Né? E aqui o Gugu consegue passar sem quebrar o vidro. E aí vem o resto da turma lá do supermercado descendo atrás com o carrinho também. E quebraram aí. Desculpa o mau jeito, rapazes. E aí quebraram o vidro, então ficou marcado aqui na brincadeira, né? Piadinha. É, claro que como era um quadrinho, claro, infanto-juvenil, obviamente não tem palavrão, não tem violência, nada disso, né? Era um produto assim mesmo para as crianças ali que assistiam o Gugu na época também, né? E aí o pescador está lá no rio com o pelicano. Quando eles chegam aqui, né? Eles caem no rio, splash, né? Toda a onomatopeia aqui. E aí é que o Gugu perde o disfarce dele, né? E aí quando eles reconhecem, né? Os outros chegaram também, né? Acelera aí, caiu todo mundo na água, né? Mãe do céu, que é a expressão do pelicano. Aí outro onomatopeia, né? Caíram todos na água, que tibum, né? Bem explícito aqui. E aí eles reconhecem, né? O Gugu Liberato da TV. Aí sim eles vêm pedir o autógrafo dele aqui, né? Me dá um pedaço da sua camiseta, um autógrafo para minha filha, um para minha sogra. Parece que esta mesmo a minha sim. Então ele acabou sendo reconhecido como o próprio Gugu Liberato. Né? E aí o fim aqui na página 13, né? Essa primeira história. Uma brincadeira aí com o Ayrton Senna, mas com algumas piadinhas assim, né? Eu na época lembrava dessa história. Aqui é bem... na época também as revistinhas vinham com passatempos, curiosidades, né?
E aqui é bem bacana que são os melhores presentes. O presente ideal, né? O presente certo para cada signo. Então aqui é uma brincadeira aí. Espero que vocês consigam ler aí do signo de vocês, né? Então o meu signo, por exemplo, Escorpião. Escorpianos são criativos e estão sempre à procura de novas descobertas. Gostam de coisas diferentes e objetos que atraem sorte. As dicas para presentear os escorpianos são carteiras, lenços, discos, gosto muito, máscaras de mergulho, óculos escuros, né? Vocês veem aí, obviamente, que eu gosto, né? Que eu tenho alguns óculos aqui, acessórios extravagantes e livros de horóscopo. Então, é uma brincadeira aí, claro, né? Nada cientificamente comprovado, mas eram as curiosidades da época, né? Então, cada signo, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Espero que, se vocês quiserem ler aí, vocês consigam para descobrir aí o presente ideal. Guguru, né? Uma boa brincadeira aí, com o guru, né? E o gugu. E aqui é a segunda história. Né? Aqui é uma brincadeira aí com um macaco, né? Que estaria na casa do Gugu. Aqui também nós temos todos os créditos, né? Aqui dos autores da história. Então ele está acordando aqui com uma macaca na casa dele. E que é a Xuca. Não sei se era para ser uma brincadeira com a Xuxa também. E aqui temos alguns... esse aqui é um amigo dele que aparecia nas revistas, né? Agora não vou me recordar o nome. Mas que aparecia sempre nas revistas. Eu tenho algumas edições da época, né? Aqui também no quarto, então, ela entrou lá no quarto, na cama dele, fazendo uma bagunça. Vocês veem que o desenho, assim, eu achava bem bacana na época, né? Assim, um desenho... Lembra um pouco alguns artistas americanos, assim, que faziam algumas histórias, ficção científica lá. E aí a macaca fugiu, né? Sua macaca maluca, volta aqui, né? Então a macaca pulou e fugiu, e aí eles vão ter que ir atrás da macaca, né? Que está fazendo uma confusão, né? Olha lá, ela está brincando no varal, vou pegá-la. Todo o texto era muito bom, assim. Isso aqui era uma produção bacana por isso. Era um texto, assim, bem escrito, bem letreirado aqui, né? Nos quadrinhos. Toda a linguagem dos quadrinhos era muito bacana e tudo bem revisado, assim, em português correto. Eu achava uma produção, assim, com cuidado, bem bacana. Para ser uma obra, assim, né? Tão comercial, né? Vamos dizer. E aqui a macaca, então, provocando, né? Também sempre com água aqui, com uma brincadeira. Então a macaca pegou a mangueira e estava molhando todo mundo. E aí caiu na piscina também. E aqui temos um desenho ali, né? Algumas onomatopeias, né? Chat, boom. E aqui o que seriam os palavrões, né? Que ele está falando. Xingando, né? O macaco, que obviamente eles não escreviam os palavrões. Aí aqui ela encontra, então, outros macacos aí que estariam ali no zoológico próximo. Ela está conversando, né? Olá, gracinha. Ela mesma, né? Provocando os macaquinhos, ó. E aí ele está pulando um muro, né? Para buscar lá. Ela pulou no quintal do seu Nicolau, o zoólogo. Então, coincidentemente, o vizinho dele ali, o seu Nicolau, tinha um zoológico dentro de casa. Aí aqui temos um pôster, As Garotas do Veja o Gordo. Isso aqui era bem legal, né? Como eu disse, eu tenho essa edição física. Essas meninas aqui, elas apresentavam junto lá, então, o programa do Jô Soares, né, em 89. E aí temos aqui, eu escaneei dessa forma, porque eu não quis desmontar o quadrinho, né, tirar o pôster, né, que eu manter ali como na época. Mas nós temos, então, vou mostrar a próxima página aqui. O pôster, né, aberto, e do outro lado a entrevista, né, com cada uma delas. E aqui, né, beijos das garotas do Veja o Gordo. Então tem algumas fotos e algumas, assim, uma entrevista, né, simples, assim, curtinha. Mas eu não escaneei dessa forma, né, foi a maneira que eu encontrei, sem desmontar aí o meu quadrinho da coleção. E aí, essa então bem no meio, né, da revista, e aqui continua a história da macaquinha, né?
Então ela acabou soltando os macacos vizinhos do seu Nicolau, fazendo uma bagunça maior ainda. Aqui tem um quadro bem engraçado, né, com a funcionária ali, a Lua do centro do Corpo de Bombeiros, e aí os macacos todos brincando ali em cima dela. Aqui, quando os bombeiros chegaram também. Aí aqui os bombeiros, você vê que os quadrinhos eu achava muito legal essa linguagem que eles usavam aqui, né? Então os macacos aqui pegando aí as roupas e os capacetes, né, dos bombeiros, que não conseguiam, até que um trouxe um cacho de banana, teve a ideia, e aí a macacada vinha atrás, né, mas olha como é legal aqui o enquadramento, a forma como eles usavam aqui a parte de baixo, né, o cenário, então eu achava bem desenhado assim, né, uma arte bem bacana. E aí então eles jogaram a caixa de banana aqui para prender todos os macacos fugitivos. E aí acabam resolvendo mais ou menos aí a situação, né? Até que a macaquinha acabam também bolando outro plano aqui. E aí acabaram todos no quarto do Gugu, né? Fazendo a bagunça. Uma festinha da macacada no quarto do Gugu, né? E aqui o Gugu então com essa cara dele de que não tem mais o que fazer, né? Eu mereço, eu sei que mereço. E aí o fim, então, dessa segunda história, assim, são histórias bem divertidas, assim, sem, claro, grandes pretensões, né, de narrativas. E aqui uma propaganda aí, uma publicidade clássica dos quadrinhos dos anos 80 e 90, o Instituto Universal Brasileiro, né? Maior e mais perfeita organização do ensino à distância do país. Aqui, quem lembra, o Instituto Universal Brasileiro, você pagava aqui, temos toda a lista dos cursos, né, que eram oferecidos, né, mas à distância, né, você recebia na época, claro, sem computadores, sem internet, né, estamos falando de 1989, você recebia então as apostilas, né, com material, material, né, tinham cursos, por exemplo, eletrônica, então você recebia também o material para, né, material básico para trabalhar, desenho, vários cursos na eletricidade, mecânica, fotografia, inglês, torneiro mecânico, todas diferentes áreas, né, beleza da mulher, mestre de obras, supletivo do 1º grau, do 2º grau, mecânica de moto, corte e costura, todas as áreas. Então você preenchia aqui e enviava, e você pagava lá a mensalidade, o boleto, e recebia o material para estudar em casa. Nunca fiz, eu acho, não lembro de ter recebido alguma apostila dessa. Se alguém teve aí na época, né, conseguiu conhecer esse material, por favor, comente aí, né, se era um curso bacana de fazer. Mas praticamente todos os gibis e revistas da época tinham uma publicidade do Instituto Universal Brasileiro. Aqui também acho que, se não me engano, já é a última história. Quem conta uma história, né? Não consigo ter nenhuma ideia, então esse aqui eu achei bem bacana, que na verdade ela está assim, tentando fazer uma história sem muita ideia e acaba tentando buscar inspiração no Gugu, né? Então temos aqui também o expediente, aqui os autores são creditados também na história. Preciso pensar em algo, né? Que história eu posso inventar para Revestindo o Gugu. Então é uma metalinguagem aí, né? Que Maurício de Souza também fazia na época, na Turma da Mônica, às vezes os personagens falavam com o autor da história, né? Com o próprio Maurício ou com os roteiristas, né? Que apareciam conversando lá com o desenhista. E aqui então ela está como uma das autoras tentando pensar numa história aí para o gibi do Gugu. E aí ela teve a ideia, né? Já sei, com o próprio Gugu. Então ela vai tentar acompanhar aí, mas na verdade está stalkeando ele, né? Então tá lá de manhãzinha na janela dele, para tentar, né, acompanhar o dia dele aí para pegar alguma ideia para um roteiro, né? E aí acaba stalkeando aí e passando um tempo com o próprio Gugu, né? Espero que vocês consigam ler aí um pouco os balões, né? Eu não vou ler todos aqui, senão vai ficar meio longo. Então eles foram escalar uma montanha para que ela tenha alguma ideia. Acabam encontrando aí um gato do mato e
E ele está correndo, então, né? Algumas ideias aí mirabolantes. E aí ele acaba sendo atacado, né? Então é um gato aí treinado, né? Acabou não atacando de verdade o Gugu. E aí não sei qual é a ideia que eles querem aqui observar, né? Ele acaba disfarçado de árvore. Você vai descobrir os planos do Ju Camaleão. Então tem também um vilão nas histórias do Gugu. Eu não lembrava disso. Mas em outros gibis ele aparece esse Ju Camaleão como se fosse um vilão aí dos super-heróis. Que é um antagonista aí do Gugu. Então ele acabou se disfarçando. A ideia era descobrir os planos malévolos lá do Ju Camaleão, mas ele acaba então como árvore e o cachorro acaba fazendo aí as necessidades aqui, o xixi nele. E ele acaba rolando a ladeira também. E aqui algumas piadinhas, né? Mas é uma história já também mais curtinha. E então ele tentou ajudar ela, né? Para que ela tivesse algumas ideias, algumas aventuras. E acabou não dando muito certo, né? Tchau, até o próximo número da revista. Mas isso é o fim? E aqui, né? O fim, e no balão, então, que acabou carregando ele. E é uma brincadeira com o fim da própria revista, né? Essa edição 14 aí de outubro de 1989. Esse concurso, eu lembro, não participei, mas cheguei a enviar, quer dizer, enviei alguns cupons, não ganhei nada, infelizmente. Participa do grande concurso Painel Mágico Disney. Isso era no próprio programa lá do Gugu. Veja como participar nas revistas Disney e na programação infantil do SBT. Então tinha lá também o programa de desenhos. Lá 89 foi o ano que estourou também os DuckTales, né? No SBT, por exemplo. Parceria com a Disney, né? E aqui você ganhava esse bug, 3 mini bugs, 12 microsystems gradiente, 357 bicicletas Caloi Cruiser, que era top na época, né? E 348 Pense Bem da Tectoy, que era também o computador para criançada na época, lá, né? O Pense Bem. Então você recortava, basta juntar 3 selos nas capas das revistas Disney. Então a revistinha do Mickey, do Pato Donald, lá do Almanac Disney, tinha um selo na capa que você recortava. Com 3 selos você enviava lá o cupom e estava concorrendo, né? E era triste de recortar a capa das revistinhas, mas eu recortei algumas na época também. E aqui o final, né? O expediente do alto do seu castelo. Uma sinistra criatura prepara um diabólico golpe do baú. Veja só, golpe do baú. Sem muitos relacionamentos aí. Cuidado, Gugu. Na próxima edição, a Vampira Negra vai atacar. Então, aqui, Editora Abril, né? Todo o expediente. Revista do Gugu, número 14, outubro de 89. Então, aqui uma outra propaganda da revistinha do Lulu e do Bolinha. Leitores com destino ao Alasca, né? Todas da Editora Abril, da época, né? Eu gostava também da revista do Lulu, da Luluzinha, do Bolinha. E aí nós temos, então, esse foi o final. E aqui temos na última capa a propaganda da estrela, né? Do Pintim Piu Piu. E este foi o Gugu em quadrinhos, número 14. Né? Vocês já conheciam, vocês liam na época. Fica aí, então, a lembrança. Para quem ficou até o final, eu disse que nós teríamos aí uma parte importante aí, né? Então, nós temos aqui 2 edições. Se vocês curtiram esse formato que eu usei aqui, comentem, porque eu tenho, por exemplo, a revista do Fofão em quadrinhos, também, né, da Editora Abril, com a presença do Patropi. E eu tenho As Aventuras dos Trapalhões, com o Blade Runner, né, que é o Body Runner, o Caçador de Trapalhões, que é uma paródia do filme Blade Runner. Então eu tenho essas 2 edições. Vocês comentem aí, Fofão em quadrinhos, com o Patropi, ou Aventuras dos Trapalhões, aí, o Blade Runner. Comentem quais edições vocês gostariam de ver aí neste próximo, né, no nosso próximo vídeo, neste formato aqui de quadrinhos que marcaram a nossa infância. Obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Beijo no coração de todos. Até a próxima.